21 de fevereiro de 2011, com o Pierre Lucena aqui na UFPE, para uma entrevista para o programa sobre juventude da UFPE. Primeiramente, Pierre, pegar seus dados pessoais, seu nome completo. Pierre Lucena, eu sou professor do Departamento de Administração, já 14, vou fazer 15 anos agora da universidade como professor, e 21 anos entre professor e estudante aqui na universidade. Sou professor da área de finanças no curso de administração. Eu fiz mestrado em economia aqui na Federal, fiz a graduação em administração, mestrado em economia e fiz o doutorado já como professor, fiz o doutorado na PUC do Rio de Janeiro, na área de finanças também. Você nasceu onde, quando? Então, eu nasci em São Paulo, na verdade em São Caetano do Sul, na ABC Paulista, em 1971. Eu estou com 39, vou fazer 40 anos agora em maio, em 1971. Só que eu vim de São Paulo para cá em 1988. Em 88 eu vim morar aqui com minha família acabou se transferindo por razões profissionais e eu vim estudar no Colégio Estadual Santos Dumont. Em 1900 no final de 89, na verdade vestibular de 90, eu prestei vestibular para administração, aqui na época tinha as três, né? A Católica, a Federal e a UPE. E eu fui aprovado nas três, mas eu optei pela Federal. Engraçada essa história porque um dos motivos pelos quais todo mundo na época falava um pouco da UPE, e a gente sempre tinha essa ideia de que a UPE tinha um bom curso de administração também, assim como na Federal. E eu fiquei impressionado quando eu vim fazer a matrícula aqui. Uma coisa engraçada, eu fiquei impressionado com o Cefis. Eu vi aquele prédio imenso, aí aquilo me chamou a atenção. E aí quando eu cheguei, estava fazendo a matrícula no prédio de educação física. E quando eu cheguei lá, estava tendo um protesto do DCE. Não me lembro o motivo. André Bezerra, que foi presidente do DCE, é meu amigo hoje, que estava liderando isso, tinha um grupo de estudantes. E aquilo me chamou a atenção. Eu achei eu tinha ido ver a UPE, tinha vindo na UFPE, disse, não, a UPE era uma escola isolada e aquilo não me atendeu. Aí eu cheguei aqui na Federal, vi aquele prédio grande do Cefis, e vi a movimentação dos estudantes. Eu disse, não, é aqui que eu quero estudar. Essa universidade tem vida, que eu gostaria de estudar. Então, isso foi em 1990. Eu comecei em 90, eu comecei a cursar a primeira entrada. E eu fui me inteirando do movimento estudantil. A gente tinha alguns problemas aqui no curso, na época, relacionados ao diretório acadêmico. Um diretório acadêmico muito pouco atuante. Em 1992, nós juntamos um grupo aqui e resolvemos montar uma chapa para o DEA. E essa chapa eu encabecei, a chapa para o DEA em 1992. E foi uma chapa única aqui. E logo depois aqui, a atuação do DEA da administração, para quem estudava na época, foi muito presente. Só para você ter uma ideia, no DEA mesmo, a gente fez vários grandes debates aqui com temas que eram discussões que não aconteciam. Eu não era presidente do DCE ainda. Eu virei presidente do DCE em 1993. Muito por conta também da minha atuação no DEA da administração. Só para você ter uma ideia dos debates que a gente fez em 1992, 93, na época do DEA da administração, teve o primeiro debate da reforma constitucional aqui. Então teve primeiro, foi aquela CPI do Collor. A gente fez um debate com o Maurício Ferreira Lima e com o José Múcio, que eram da CPI, né? Aí logo depois teve a discussão do parlamentarismo e presidencialismo aqui. E nós fizemos dois grandes debates, um de manhã e um de noite, aqui no auditório mesmo. A gente trouxe no seminário, no debate da manhã, nós trouxemos Lindenberg Farias, que hoje é senador e era presidente da UNE na época. Ele tinha ficado muito conhecido quando ele fora Collor. Ele era parlamentarista, o Krause também era parlamentarista. E presidencialista, nós tínhamos o Jaime Lerner, que veio para cá, e o Marco Marcel, que era coordenador da frente presidencialista. Bom, e de noite, isso foi de manhã, e de noite nós fizemos um debate, trouxemos o Renildo, que na época era deputado pelo PCdoB e era parlamentarista. Trouxemos o Vladimir Palmeira, que tinha sido presidente era uma grande liderança estudantil em 1968, nós trouxemos ele do Rio para cá. Fernando Lira veio de novo, e de noite nós trouxemos foram esses três de noite. E depois teve um debate sobre a reforma constitucional. Aí nós trouxemos Fernando Lira,
não veio aqui. O Luiz Eduardo Greenhalgh, que era tinha sido vice-prefeito de São Paulo, era deputado. Roberto Magalhães, que era a favor da reforma constitucional, o Greenhalgh era contra. E trouxemos também Renildo Calheiros de novo. Então, todos esses debates, que eram pessoas que estavam à frente da política aqui na época, que eram protagonistas da cena política, todos votavam. Aquela efervescência que nós tivemos aqui, e essa gestão do diretor acadêmico, que teve um respaldo muito grande dos estudantes, aquilo que me legitimou a sair candidato a presidente do DCE, mesmo sem ter um grupo político. Eu não era filiado a partido nenhum. Ali, os 3 últimos presidentes, eu tinha bom relacionamento com eles, eram os 3 filiados ao PCdoB. Antes deles era a gestão do PT. E eu era um independente, tanto que até uma pessoa ligada ao PT, que a disputa do DCE era muito dura na época. Muito dura, as eleições muito disputadas. E uma pessoa ligada ao PT disse: Pierre, esqueça, você não vai conseguir ser presidente do DCE aqui, porque o PCdoB não vai deixar. Eles não vão lhe apoiar nunca. E eu me lembro que, à época, nós juntamos vários delas independentes, porque o PCdoB era a minoria, e lançamos a chapa ao DCE, e o PCdoB teve que correr atrás. Na época, estava se formando na UJS, e o que hoje é o UJS estava se formando. Mas a gente teve sempre um relacionamento bem amistoso. E tanto que uma parte do pessoal do PT acabou me apoiando também. A outra chapa ficou, o PT acabou não lançando nenhuma chapa, ficou outra chapa no PSTU, com a Casa do Estudante, tem uma outra chapa aí mais à direita. Mas o resultado da eleição foi muito favorável à nossa chapa. Inclusive, engraçado, eu achei um dia desse um jornal, o meu primeiro jornal do DCE, tá? Com uma cara bem diferente, a gente falava de outras coisas. Essa época do movimento estudantil foi uma época muito rica. Na universidade como tudo, porque foi um momento fora Collor, então a gente teve esse debate parlamentarismo, presidencialismo, que movimentou muito a academia, da reforma constitucional, quer dizer, foi um momento diferenciado. Já no DCE, aí a gente optou por fazer grandes debates temáticos. Essa era a forma que a gente tinha para deixar a universidade viva, essa era a noção que a gente tinha de universidade. Qual a grande contribuição da sua gestão, vamos dizer, enquanto DCE? No DCE, acho que foi fomentar esses debates. A gente fez grandes debates temáticos, só para você ter uma ideia, de direito. Toda a área de fazer um debate, né? Mas em direito, por exemplo, a gente fez um grande debate lá, trouxe Hélio Bicudo, na época era deputado, era uma grande figura da esquerda, e Evandro Lise Silva, que foi ministro da STF cassado, e infelizmente faleceu. Fizemos a faculdade de Direito, mas em todas as áreas a gente fazia um grande debate como esse. E tiveram outras duas coisas assim importantes. Eu acho que essa minha gestão teve a gente não fragmentou o movimento estudantil aqui, essa foi uma coisa boa. Eu conseguia, acho que pelo fato de eu ser independente, um grupo independente, conseguia dialogar com todas as forças. Esse acho que foi uma coisa importante, porque isso aí possibilitou que a gente fizesse a troca do DCE do centro da cidade para cá, estabelecesse aqui o DCE também. Isso foi uma coisa muito importante, que foi um prédio que teve aqui na frente do Cefis, e hoje em dia o prédio não existe mais, parece que teve um problema na construção, mas era um prédio que funcionava o arquivo e a parte de trás do prédio funcionava. Nós fizemos até ali o famoso Unibar, o Vagabundo, que teve na época, que trouxe para cá e fazia show. E uma coisa que na época se mantinha muito viva, que acabou, infelizmente, foram as caloradas, as grandes recepções aos alunos aqui. Na minha gestão nós fizemos 2 grandes caloradas aqui, e as caloradas eram imensas. Agora, lógico, não tinha tanto problema de violência como tem hoje, né? A situação era diferente. Nós fizemos a primeira com Beto Guedes aqui, que deu umas 30 mil pessoas, aí era no eixo central aí da universidade, e uma com Zé Ramalho. Foram 2 grandes caloradas que nós fizemos. E com esse negócio das caloradas, coincidiu que na época da construção do teatro da universidade, que era um pleito antigo da comunidade universitária, porque não tinha um lugar para se formar, até a formatura das pessoas, por isso que surgiu o teatro. E um pleito que surgiu no CEB na época foi de se fazer um local para ter as caloradas dos cursos, que era uma coisa que tinha muita coisa, que isso traz vida para a universidade. Não é a questão da festa, do oba-oba, não. Eu acho que
você fazer com que os estudantes permaneçam dentro da universidade com vida, isso é muito importante. A academia não é, a universidade não é só a sala de aula, não, como tem hoje. Eu acho que isso uma visão muito estreita da universidade. A universidade é debate, é participação, é extensão, é pesquisa, é você fazer com que as pessoas fiquem aqui dentro, criem um ambiente de trabalho adequado aqui dentro. Eu fico vendo hoje professores que não têm ambiente de trabalho aqui, ou os estudantes que vêm, assistem a aula e vão para casa e só se preocupam em terminar a sua cadeira. Isso é péssimo para a instituição, isso é péssimo. E na época, era uma época diferenciada com relação a isso, as pessoas ficavam mais tempo aqui dentro. E foi quando surgiu a concha acústica, foi uma proposta nossa da concha, que foi uma área para se fazer as caloradas. Aquela foi dentro da construção do teatro, quando levou esse assunto para o Conselho Universitário, a reitoria levou o assunto, a proposta do CEB, na época, ele foi consensual, era de se fazer junto um local. E foi quando surgiu o projeto da concha acústica, que inclusive terminou um pouco antes do teatro, que era uma obra mais simples, mas foi dentro do mesmo projeto arquitetônico, né? A concha e o teatro. E a concha era para fazer as caloradas dos cursos. E o estranho hoje é que as caloradas estão proibidas dentro da concha acústica, que era um ambiente para se fazer isso, né? Eu sei que tem algumas reclamações quanto a barulho e tal, mas o propósito foi esse. Eu acho que esse foi E essa época do movimento estudantil, eu sempre aconselho meus alunos, olha, entre no movimento estudantil, façam alguma coisa além da sala de aula, porque vocês aprendem muito. Essa é uma coisa muito importante dentro da instituição estudantil. Me desenvolvi muito quanto pessoa dentro do movimento estudantil. Agora, sempre à frente, assim, lógico, o DCE na época, como era muito disputado, e hoje, lamentavelmente, não está sendo DCE aqui na universidade, isso é muito triste. Eu fiquei lamentando muito quando eu soube disso alguns anos atrás, quando teve aquela ocupação na reitoria, que aí eu descobri que não tinha DCE. O DCE da universidade aqui sempre foi uma referência muito grande. Eu chegava nos encontros da UNE, eu me lembro, o DCE da Federal o Pernambuco era uma entidade diferenciada. Tanto que o presidente da UNE, o presidente do DCE aqui, se elegeu presidente da UNE na minha época, o Fernando Guzmão, que é meu amigo, me apoiou. Ele era deputado até um tempo desse no Rio de Janeiro, né? O Fernando foram 2 gestões antes de mim, mas é um grande amigo que eu fiz. E o movimento estudantil tinha essa diferença na época. Eu lamento muito que hoje tenha se esfacelado. Agora eu sei que o movimento estudantil ele varia muito de período para período, porque a gente tem um fator externo, as variáveis externas são muito fortes, né? Quando você tem algum fator exógeno aí da universidade, ele acaba chamando muito, né? Por exemplo, foi o Fora-Colo. O Fora-Colo foi uma movimentação que eu desconhecia. Eu me lembro quando a gente participou de uma reunião, fez uma reunião lá no DCE, no centro da cidade, para fazer o Fora-Colo. Eu não era presidente do DCE na época, eu era presidente do DA de administração, né? Mas eu já estava praticamente, dentro dos grupos, eu estava praticamente assumindo a ponta, então já foi um caminho normal. O Fora-Colo, a gente, quando foi fazer a primeira passeata, a expectativa nossa, que tinha tido uma passeata em São Paulo, era de colocar 2.000 pessoas na rua. E resolveram fazer, saindo lá da Rua do Lazer da Católica, que era justamente para chamar os estudantes da Universidade Católica para dentro do negócio. Mas quando foi, a onda vem, é uma coisa tão surpreendente. Quando teve aquela manifestação do Fora-Colo, que a gente esperava 2.000 pessoas, né? Até Fernando brincou, disse, não, vamos trazer, vai dar 5.000 pessoas. Ele disse, tá louco, Fernando, vai dar 5.000 pessoas. Aí quando foi num dia que parece que todo mundo saiu à rua. Tinha umas 30.000 pessoas naquela primeira manifestação que nós tivemos, uma manifestação localizada. Foi uma coisa tão impressionante. Aquilo foi um momento único, eu acho, aqui da história do movimento estudantil contemporâneo, mais recente. Depois daquilo, nós tivemos muitos problemas. Depois daquela movimentação do Fora-Colo, parece que o movimento estudantil nunca mais conseguiu se acertar. Teve algumas coisas que poderiam ter catalisado, mas a proximidade talvez da UNE com o governo Lula tenha sido um pouco prejudicial ao movimento. Agora, lógico, eu entendo isso perfeitamente porque
a Uni, no caso, o grupo que está na Uni sempre apoiou, esperou que o Lula chegasse a poder, então era óbvio.